Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. Esse vai ser um vídeo mais longo, tá? Porque eu vou analisar a nota técnica do Ministério Público Federal contra o decreto de armas e pedindo a derrubada integral do decreto de armas, que vai servir de base para análise do STF, né, segundo o que está escrito aqui, e também vai fundamentar outras tentativas de derrubar o decreto, as tentativas lá dos decretos legislativos, etc., para derrubar o decreto. Tá? Então é importante o pessoal saber do que se trata e poder argumentar, certo? E também entender que se eventualmente esse decreto cair, juridicamente é falso, certo? Se o decreto cair, ele vai cair por motivos ideológicos e não por motivos jurídicos. Porque, como eu já disse em outros vídeos, direito é ciência, tá? E ciência, o resultado não muda conforme você gosta ou não gosta do resultado, certo? Então, ultimamente, nos últimos anos, o direito, a parte científica do direito, ela está sendo fortemente atacada, certo? Justamente porque, se é para um tema específico do lado do governo, as regras são de um jeito. Se é outro tema, as regras são do outro, que é uma grande crítica que eu faço aos colegas lá. Às vezes acusam alguns colegas de hipócritas por causa disso, porque quando é para defender lá o corrupto de estimação deles, aí o direito é de um jeito. Aí quando é para defender o nosso direito de defesa, aí o direito vira outro jeito. Sendo que o fundamento que eles dizem para defender o corrupto deles lá é exatamente o mesmo fundamento, a base, o fundamento é o mesmo para defender o meu direito de defesa. Ambos os casos, a gente está defendendo o cidadão contra o Estado. Só que como é o corrupto deles, aí vale toda a defesa do cidadão contra o Estado. Quando é o Zé Ruela que quer ter um 38, aí não vale nada, aí tem que ser tutelado. Aí o Estado é que decide, tá? Então esse é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto, olhando o que o MPF deveria saber, e lendo aqui o documento eles sabem, certo? Que é o seguinte, o que é base para reclamar? Ah, liberou a arma. Isso não é base para reclamar. Certo? Eu não gosto de arma é malvada. Não é base para reclamar. Ah, é porque o desarmamento é bom. Não é base para reclamar. Entendeu? Porque isso é uma opinião. Certo? É uma opinião. Não é jurídico. Não é ciência. Certo? Então, quais são as bases? As bases são: o decreto é ilegal e inconstitucional. Se o texto do decreto violar a lei. Certo? Então a lei diz A. E a lei realmente diz A. Não é? Aí o decreto anterior dizia que A. Não. A lei é que tem que dizer A. Certo? Então, se a lei diz A e o decreto diz B, o decreto é ilegal. Outra opção é inconstitucional. A Constituição diz A e o decreto diz B, inconstitucional. Certo? São as duas hipóteses. Então, todas as tentativas de derrubar o decreto, elas têm que seguir essa regra. Primeira regra: é ilegal porque a lei diz A e o decreto diz B. A é inconstitucional porque a Constituição diz A e o decreto diz B, tá? Em algum lugar na nossa Constituição diz que é proibido ter arma, tá? Na minha Constituição que eu li não tem nada escrito relativo a isso, certo? Diz lá direito à vida, certo? Só que não existe prova científica de que a arma viola o direito à vida, tá? Se a arma violasse o direito à vida, o Ministério Público Federal não poderia ter seguranças armados como tem. Os promotores não poderiam andar armados como podem, certo? A polícia não poderia andar armada como pode, né? A arma sozinha não faz nada. A arma ela tem que ser utilizada. A utilização é que é ruim ou boa, certo? Um cidadão que vai obedecer a todas essas normas aqui, a gente pode presumir que ele vai fazer mau uso dessa arma? Eu acho improvável, porque quem vai fazer mau uso dessa arma, pega o carro, vai para o Paraguai, compra a arma, volta. E pronto, acabou. Então a nossa Constituição não tem posição em relação às armas, nem para sim, nem para não, tá? Então qualquer justificativa que diz assim, o aumento de acesso às armas viola a Constituição, tá errado. Tá errado porque a nossa Constituição não entrou nesse tema. Segundo lugar, ilegalidade. Tem que violar a letra da lei, tá? E aí a gente vai pro segundo ponto, tá? O segundo ponto é uma coisa que eu vou pedir para vocês, certo? Eu acho importante, só que é uma questão política, não é uma questão jurídica, tá? É uma questão política que gera efeitos jurídicos. O que eu vou pedir para vocês, tá? Não chamem mais de Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque esse nome, Estatuto do Desarmamento, ele não existe, certo? Se você procurar as leis, os decretos no site do Planalto, onde estão as normativas oficiais, em nenhum lugar existe essa palavra Estatuto do Desarmamento, tá? Eu achava estranho, porque, por exemplo, você procura lá no Google Código de Defesa do Consumidor, ele já vem no site do Planalto para você com o Código de Defesa do Consumidor. Você procura lá Código de Processo Civil, vem lá. Código de Processo Civil, sem saber o número da lei. Você procura Lei Maria da Penha, vem lá a Lei Maria da Penha. Você procura Estatuto do Desarmamento, vem um monte de coisa, um monte de artigo, mas o site do Planalto especificamente você não acha.
Você tem que pôr lá o número da lei, tá? Que eu vou ter que decorar, não decorei até agora, tenho dificuldade em decorar as coisas. Até por isso que eu explico bastante, né? Por isso que os meus vídeos, eles são... O pessoal fala, ele fala como a gente, ele explica como a gente, tá? Explica porque eu não consigo lembrar os termos técnicos, daí eu me acostumei a explicar as coisas para me fazer entender. O certo é utilizar os termos técnicos para resumir a conversa, certo? Eu tenho uma dificuldade de lembrar termo. O conceito, o que é, tá claro na minha mente, mas a palavra não vem. Então daí eu fico... Para a pessoa não perceber que eu não sei a palavra, eu explico, certo? Por isso que a minha linguagem ela é mais acessível, tá? É um problema de memória. Vantagem para vocês, problema meu, certo? Então, a lei do desarmamento 10.826. Vou repetir bastante, daí eu acabo lembrando, tá? Então, 10.826, tá? Não é lei do desarmamento, tá? Vamos chamar de lei de armas, vamos combinar aqui. É lei de armas, certo? Se você procurar no Google 10.826, aí vem o site do Planalto. Se você procurar Estatuto do Desarmamento, não vem, tá? Por quê? Esse nome, Estatuto do Desarmamento, ela é uma criação política, justamente para tornar uma lei, que na verdade é uma lei de armas, é uma lei de regulamentação de armas, em desarmamento. O Estatuto do Desarmamento ia ser Estatuto do Desarmamento? Ia, porque num dos últimos artigos da lei de armas, foi previsto que o comércio de armas e munições seria proibido para todo mundo no Brasil, mas sujeito a referendo. E o que aconteceu no referendo? Eles perderam. Então, a lei de armas poderia se tornar Estatuto do Desarmamento? Poderia, se ganhasse no referendo. Ganhou? Não, perdeu, e perdeu feio. Cheio de artista defendendo, cheio do pessoalzinho da Globo, cheio da galerinha do bem, e mesmo assim perdeu, certo? Então, se perdeu, a gente pode continuar chamando de Estatuto do Desarmamento? Eu acho que não. Eu acho que não, até porque não desarmou ninguém. Dos malvados não desarmou ninguém, desarmou a gente que cumpre a lei. Quem não cumpre a lei, quem não liga para a lei, não desarmou ninguém. Então, eu acho importante que a gente pare de usar esse termo Estatuto do Desarmamento, tá? Não é Estatuto do Desarmamento, é lei de armas. Pronto, acabou, tá? E quem quiser me provar o contrário, me aponte um documento oficial, legislativo, que diga, o nome é Estatuto do Desarmamento, tá? Não tem. Procurei, gastei 1 hora procurando, não achei, certo? Tá? E normalmente quando o pessoal vem dizer que eu estou errado, eu levo 10 segundos para achar alguma coisa dizendo que eu estou certo, certo? E dessa vez eu tentei provar que realmente eu estava errado, que o Estatuto do Desarmamento chama Estatuto do Desarmamento, e não achei, certo? Tentando provar que eu estava errado. Então, esse nome não existe, certo? Ele surgiu na doutrina. Doutrina são artigos, são vídeos, hoje em dia a gente pode chamar vídeo de doutrina, tá? São artigos, são vídeos, são publicações. Agora na lei mesmo, isso não existe, tá? Então tá na hora da gente mudar, entendeu? Quando a gente chama de Estatuto do Desarmamento, a gente confessa que o objetivo era desarmar, certo? Só que se você lê a lei seca, você vê que o objetivo não era desarmar, era regulamentar um pouco, restringir um pouco, entendeu? Mas não desarmar especificamente, certo? Então esse é o primeiro ponto do vídeo, tá? Não vamos mais chamar de Estatuto do Desarmamento, vamos chamar de Lei de Armas, certo? Aí, analisando especificamente o documento, consideradas essas premissas, certo? A gente começa com um pensamento circular. Porque tudo que eles reclamam aqui que foi modificado, na verdade não está na lei de armas. Que se estivesse e fosse modificado, realmente seria ilegal. Tudo que eles reclamam que foi modificado estava no decreto que regulamentou a lei de armas. Então o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, o decreto viola a lei porque altera a política que estava prevista no decreto anterior. Tá? Isso de pronto já é uma confissão de que não tem ilegalidade nenhuma, entendeu? Então vamos lá, item a item, vamos analisar, certo? Vamos lá. Eles reclamam, né? Começam lá, olha, é ilegal, tá escrito aqui, ó. Alterou de forma absolutamente inconstitucional e ilegal a política pública relativa à posse, as alterações são, né? Isso por quê? E daí eles vêm reclamando, listam aqui 11 pontos onde houve alteração, tentando levar a entender que o que foi alterado, alterou o que estava na lei, certo? Acompanhem comigo que vocês vão ver que não alterou nada que está na lei. 1. Facilita a aquisição, registro de armas sem antecedentes criminais, com residência fixa, ocupação lícita, pode ser proprietário de arma. Certo? E daí? Na lei de armas já era assim, certo? Tinha uma restrição no decreto. Na lei de armas não tem restrição nenhuma. Então o primeiro ponto já está furado, porque não tem alteração pelo novo decreto, né? Em relação à lei. Tem em relação ao decreto anterior, certo? Segundo, amplia o conceito de residência ou domicílio a ser protegido. Falso! Falso! Certo? Novamente, direito é ciência, certo? Se um conceito ele tem um conteúdo para uma coisa, para uma parte do direito, esse conteúdo é o mesmo para outra parte do direito, certo? Então vamos lá. O que diz a lei de armas? A lei de armas dizia exatamente o seguinte: o certificado de registro de arma de fogo
autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência ou domicílio ou dependências desses. Então vamos para o conceito real do Estatuto do Desarmamento que não poderia ser violado, certo? Qual que é o conceito de residência? Tá? O pessoal aí que é especialista em direito criminal pode me ajudar, tá? Comentem aí nos comentários se eu tiver equivocado, tá? Mas eu fiz a consulta ao meu colega criminalista antes de falar bobagem. Então, se eu estou falando bobagem, ele está falando bobagem junto comigo, certo? E aí acredito que os outros colegas criminalistas vão concordar. Certo. A minha residência é só da porta para dentro da minha casa ou a partir do muro? Tá? Como é que a gente decide isso? O crime de invasão de domicílio, se eu chego em casa e tem um cara acampado dentro do meu terreno, dentro do meu quintal, teve invasão de domicílio ou não teve? É óbvio que teve, entendeu? Pessoal, tem um monte de gente condenada aí pelo crime de invasão de domicílio que não chegou a entrar na casa, certo? Ele estava só no quintal, chamaram a polícia. Por acaso a polícia pegou o cara dentro do quintal, ainda não tinha entrado na casa, invasão de domicílio, certo? Se esse é o conceito para fins penais, tá? Esse é o conceito para minha posse. Ah, mas tem uma lei no Congresso que está tentando dizer que há toda a extensão da propriedade. Por que existe essa lei? Porque o pessoal do Elinão, o pessoal desarmamentista, o pessoal que é bandidólatra, que adora um bandido, o pessoal que não vê terrorismo, crime, nenhum tipo de mal no pessoal do MST, que chega com um caminhão, todo mundo armado com arma branca e uma porção armado com arma de fogo, entra na propriedade dos outros, mata o gado dos outros, destrói a plantação dos outros e o que eles querem? Eles querem o proprietário da propriedade preso dentro de casa com as armas para o pessoal ficar fazendo o terrorismo dele nas áreas em volta. Então eles ficaram tentando criar doutrinariamente e jurisprudencialmente o conceito de que para fins de posse de arma de fogo é só dentro da casa. Tá? Esse conceito não está na lei. Isso é criação de vocês para tentarem limitar. Qual que é a contrapartida? Foi tentado fazer uma lei para deixar claro que essa interpretação não existe, certo? Por que foi feita através de lei? Como eu expliquei no vídeo anterior. Foi feita através de lei porque o presidente que estava em exercício não ia fazer via decreto, né? Porque, inclusive, essas criações doutrinárias e jurisprudenciais tinham o apoio da presidência anterior. Então o que havia? Havia uma contraposição no legislativo para tentar dizer, não, essa interpretação está errada, vamos aclarar através de lei. Tá? É tiro de canhão para matar formiga. Por quê? Porque podia ser feito via decreto. Né? Aí mudou a presidência, o presidente pensa diferente, o presidente falou na campanha que pensava diferente e mesmo assim ganhou, entendeu? E em razão disso, certo? Fez via decreto, simplesmente para derrotar essas tentativas de criação doutrinária e interpretação equivocada da legislação que diziam que a arma era só dentro de casa. Então ele só aclarou. Olha, o que a lei quis dizer, segundo a ciência do direito, quando se fala em residência, domicílio ou dependências desse, está se referindo sim, como sempre foi, né? Como em todas as outras situações onde interessa até a sua cerca, até a sua porteira, até o limite da sua propriedade, entendeu? É até lá que tem a arma, certo? Não tem inovação nenhuma. Esse era um conceito que sempre foi assim na lei e não tem nada de errado. Tá? Daí, próximo item. Autoriza a posse de até 4 armas de uso permitido. E daí, essa limitação do número de armas, que acho que no decreto anterior, inclusive era mais, era 6, certo? Também é normativa infra-legal. No Estatuto do Desarmamento não tem limite, não tem número, não tem nada. Entendeu? Se você pegasse só a lei de armas anterior, ele poderia ter 100, certo? Não tem limite nenhum. Então não mudou nada. Pelo decreto não mudou nada. Mudou, em relação à lei não mudou nada, certo? Aí, libera ao particular posse de arma de grande potencial destrutivo. Novamente, e daí? E daí? A limitação do calibre também era norma infralegal, abaixo da lei. Alterar o argumento de que essa alteração viola a lei de armas, novamente, equivocado, certo? Não tem nada de mudança. Aí, concede o porte de arma sem qualquer demonstração de efetiva necessidade, risco ou ameaça. Falso de volta. Ele só inverteu o ônus da prova. Né? É só isso. Inverteu o ônus da prova com base em quê? Nos 65 mil homicídios que a gente tem por ano. Né? Se a política de vocês de desarmamento tivesse funcionado, ele não poderia fazer isso. Mas a política de vocês é um fracasso. Né? Morre. Gente, são 165 pessoas mortas por dia. Né? E daí os caras vêm me dizer que as pessoas não estão em risco, tá? Isso aqui mais pra frente eu vou comentar, vocês vão ver que isso aqui é um absurdo completo e é a prova de que o Bolsonaro está certo, tá? Aí, concede porte de arma de fogo a toda a população na área rural?
novamente, mesmo argumento, certo? População da área rural está abandonada. Entendeu? Área rural mesmo, você chama a polícia não chega, não tem nem como chegar. Entendeu? A maioria dos lugares, conforme você vai entrando na área rural, você vê que os carros vão se modificando. Até um pedaço você tem carro normal, até uns de luxo, aí você vai um pouco mais para frente, você vê uns carros que daí é uns carros velhos, tudo quebrado, entendeu? Tudo desconjuntado, porque anda nas ribanceiras lá, o carro começa a se desmanchar, e daí mais um ponto para frente, aí você só vê caminhonete. Entendeu? Só carro alto, caminhonete, essas coisas assim. Por quê? Porque o equipamento necessário para transitar nessas áreas é mais difícil. Aí você pega a polícia lá de viatura lá, Toyota Etios, o cara não vai chegar lá de jeito nenhum, entendeu? Né? E muitas áreas rurais não tem nem telefone, certo? Lá onde eu tenho uma propriedade lá, o sinal pega e não pega, pega e não pega. Você vai andando pelo caminho, você vê, nos lugares mais altos sempre tem um grupinho. O que o grupinho está fazendo? Está usando o celular, porque tem pontos onde pega. Né? A maioria das casas, como a minha região lá tem muito morro, tem sombra em um monte do lugar, entendeu? Por exemplo, um cara que me ajudou lá a construir a casa dele era encostado no morro, não pegava sinal de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Às vezes eu falava pra ele, vou te ligar pra gente combinar, a gente ia combinar o horário onde a gente ia falar no telefone, porque daí ele tinha que subir lá no alto do morro lá pra falar comigo, certo? Aí você vai dizer que essa população não precisa de porte de arma, né? É óbvio que precisa, certo? Óbvio que está em risco, óbvio que cumpre a determinação da lei, tá? E mais, a questão é essa, só houve alteração do ônus da prova, é só o delegado provar que a pessoa não está em risco, pronto, resolvido o problema, tá? Aí aumenta em 6 vezes a quantidade de munição. Qual o problema? A quantidade de munição não estava prevista na lei, não tem problema nenhum, certo? É preconceito de vocês. Tá? Autoriza o possuidor de arma de uso restrito a adquirir tantas munições anualmente. Mesma coisa, não estava previsto na lei essa proibição, né? Não alterou a lei. Né? Autoriza a ilimitada aquisição de munição por colecionadores, atiradores, CACs. E daí? Não estava na lei. Né? Autoriza a ilimitada aquisição por forças armadas. E daí? Não estava lá na lei. Né? E daí, por último, permite que crianças e adolescentes pratiquem tiro esportivo. Né? E daí? Não estava na lei a proibição. Entendeu? Então assim, 11 pontos. 11 pontos. Falta um dedo aqui, imagina o dedo do Lula aqui. 11 pontos. Nenhum é violação da lei. É tudo violação do decreto anterior. É tudo violação do decreto anterior. Tá? Só que assim, decreto que viola decreto não é ilegal, certo? E por que isso estava tudo no decreto? Estava tudo no decreto porque o Lula escolheu manter o poder de apertar ou afrouxar para ele. Então, já da leitura da introdução, tá? Se você fizer uma leitura científica com conhecimento da lei e das regras, você já vai saber que não tem nada de ilegal. Então, a gente já tem a primeira conclusão. Tudo que eles reclamam aqui é alteração do decreto do Lula, não é alteração da lei de armas. Tá? Então, aí você já sabe que não tem constitucionalidade nem legalidade nenhuma.